Olá, hoje temos mais um episódio aqui no Diário SA, criado por Clayton. Vamos dar uma olhada hoje no relatório gerencial de julho de 2025 do HGLG11 Pátria Logística. Aquele fundo com ticker HGLG11, a ideia é, como sempre, tirar o principal dali, né? Ver o desempenho do fundo, o que rolou no mercado de FIIs em julho e o que a Gestal está pensando para o futuro. O que me pareceu interessante nesse relatório é um contraste, sabe? Um cenário macro um pouco mais tenso, mas a operação do fundo indo super bem. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, o contexto geral. Julho foi o primeiro mês de queda para o mercado de FIIs depois de um tempo, certo? O IFIX caiu 1,4% depois de 5 meses de alta. Exatamente. E essa queda veio mais forte nos fundos de tijolo, sabe? Aqueles que investem direto nos imóveis. Eles caíram, na média, 1,7%. Ah, mais que o índice geral. Sim, já os fundos de papel, que são de crédito imobiliário, sentiram menos. A queda foi de 0,8% e o setor de logística, que é o do HGLG11, também recuou, ficou ali em 1,0% de queda. Entendi. E o que explica essa virada de humor? Foi alguma coisa específica dos imóveis ou mais geral? Olha, o que é fascinante aqui é que a pressão veio mesmo do cenário macroeconômico e político. A grande questão do mês foi aquela ameaça de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Ah, lembro disso. O anúncio do Trump, né? Isso, dia 9 de julho, ele falou em tarifas de até 50% a partir de agosto. No começo, ninguém sabia direito quais setores seriam atingidos e isso gerou, assim, bastante apreensão. Imagino. O pessoal fica com medo de investir, né? Aversão ao risco total. Total. Deu para ver, claro, isso na renda variável como um todo, não só FIIs. E um reflexo direto foi na curva de juros futuros. As NTN-Bs de 10 anos, por exemplo, voltaram a ser negociadas ali na casa de IPCA mais 7,4% ao ano. Uau, alto isso. Bem alto. Mostra que o mercado estava exigindo mais prêmio para emprestar para o governo a longo prazo, né, por causa da incerteza. E a gente sabe, juro futuro mais alto pressiona o preço dos FIIs para baixo. Eles competem com a renda fixa. Faz sentido. Mas parece que no final do mês deu uma melhorada, não foi? A tensão diminuiu um pouco? Sim, deu uma aliviada. As tarifas acabaram saindo com várias exceções importantes. Aí o mercado respirou um pouco. E também saíram dados de emprego nos Estados Unidos piores do que esperado. Ah, isso ajuda, né? Sinaliza talvez que a economia lá pode desacelerar. Exato. Aí o mercado já começa a pensar se o Fed, o Banco Central Americano, não pode começar a cortar juros. E olha que as taxas lá estavam no maior nível desde 2007. Qualquer sinal de juro menor nos Estados Unidos costuma animar os mercados globais. Entendi. Mas mesmo com esse alívio no finalzinho, o IFIX fechou julho no vermelho. E aqui no Brasil, como ficou? Pois é, o alívio não foi suficiente para virar um mês, a cautela continuou. Aqui dentro, o Copom fez o que o mercado esperava, manteve a Selic em 15% ao ano. Se a gente junta tudo isso, fica claro como o preço dos FIIs ainda está muito ligado a essa coisa de juros e notícia macro, né? Mas, e aí vem o contraste que você falou no começo, os fundamentos dos imóveis mesmo, tipo ocupação, aluguel, esses continuaram bem sólidos em vários setores, inclusive no logístico. Perfeito, entendi a dinâmica. Agora, vamos focar nos números do HGLG11. Como ele terminou julho? Qual era a foto financeira? Mercado. Estava um pouco abaixo. O valor de mercado era 5,2 bilhões, com a cota negociada a 154,24 centavos. Ah, então o PVP, o preço sobre valor patrimonial, ficou abaixo de 1. Deu 0,95. Quer dizer, estava com 5% de desconto em relação ao valor dos ativos. Que mais de indicador importante? A liquidez foi boa. A DTV, que é a média diária de negociação, ficou em 5,8 milhões de reais. Isso é bem alto, mostra que é fácil comprar e vender cotas. E os rendimentos, o dividend yield? Calculando pelo preço de mercado, estava em 8,6% ao ano. E se calcular pelo valor patrimonial, dava 8,1% ao ano. São yields interessantes. E o resultado mesmo do fundo em julho, a operação? Gerou caixa? Gerou bem. A receita total foi de 1,45 por cota. Depois de pagar as despesas, o resultado líquido ficou em 1,25 por cota. E distribuíram tudo isso? Não, a gestão distribuiu R$ 1,10 por cota, que foi pago lá em 14 de agosto. Essa diferença de 15 centavos entre o resultado e o distribuído foi para a reserva.
A reserva acumulada subiu para 0,65 por cota. É uma segurança para manter o rendimento estável lá na frente, né? Uma boa prática. Com certeza, dá uma tranquilidade. Mas e a performance da cota na bolsa? Acompanhou essa solidez operacional ou sofreu com o mercado? Sofreu um pouco mais que o mercado, na verdade. A cota do HGLG11 caiu 2,5% em julho, isso já contando o rendimento que foi pago, tá? Pior que o IFIX, que caiu 1,4%. Exato. E bem diferente do CDI, que rendeu 1,3% positivo no mês, se a gente olhar o ano, de janeiro a julho de 2025, o HGLG11 estava subindo 3,8%, enquanto o IFIX acumulava 10,3%. Então, no curto prazo, uma performance um pouco abaixo do índice. Sim, no curto prazo, sim. Mas aqui é onde fica realmente interessante olhar o filme todo, não só a foto do mês. O histórico do HGLG11 é espetacular. Desde o começo do fundo, a valorização acumulada é de mais de 570%. Para ser exata, 571,9%. Enquanto o IFIX, no mesmo período, subiu 242,7%. Nossa, quase o dobro, mais que o dobro. É uma diferença brutal, mostra que no longo prazo o fundo entregou muito valor. Exato, mostra a força da gestão e do portfólio ao longo do tempo. Falando em portfólio, vamos olhar para dentro dele então. O que tem lá que gera esses resultados? Como ele é? É um portfólio gigante, muito bem diversificado. São 28 imóveis, a maioria galpões logísticos, mas tem industriais também, espalhados por 6 estados. São Paulo deve ser o principal, imagino. Sim, São Paulo concentra a maior parte do valor e da receita, mas tem presença em outros estados também. A área total, a ABL, é quase 1,6 milhão de metros quadrados, é muita coisa. Uau! E quantos inquilinos? São 148 inquilinos diferentes. Isso ajuda a diluir o risco, né? E o prazo médio dos contratos, o ALI, estava em 4,5 anos. É um prazo bom, dá previsibilidade. Certo. E a ocupação? Você tinha falado que os fundamentos estavam sólidos. A vacância caiu mesmo? E como caiu? Esse talvez seja o dado mais impressionante do relatório, ainda mais num mês ruim para o IFIX. A vacância física do HGLG11 caiu de 3,5% para 3,0% em julho. Só 3%? Nossa, muito baixo. É o menor nível de vacância física que o fundo já teve desde 2017. É um sinal muito forte de que os imóveis são bons e tem demanda por eles, mesmo com o mercado mais cauteloso. E a vacância financeira, que é o que impacta o caixa, também ficou baixinha, em 3,1%. Realmente, reduzir vacância no mês desses é um feito. Como eles conseguiram? Foi muita gente nova entrando. Teve bastante movimentação positiva, o relatório detalha bem. Por exemplo, lá no Cone G06, saiu um inquilino, a Fobras, mas entrou outro, a Dórimos, na mesma área, na sequência, não ficou vago. Ah, legal. No Parque Torino teve 2 expansões de inquilinos que já estavam lá, CBB pegou mais uns 780 metros e a Distrimed pegou mais 2.000 metros quadrados. E em Itupeva, no HGLG Itupeva G100, a Bosch também expandiu, pegou mais 5.000 e poucos metros quadrados. Lá agora só tem um módulo pequeno vago. Nossa, bastante coisa. E ainda teve uma renovação importante em Rio Claro, da Brascabos, por mais 5 anos. Então, o saldo de tudo isso foi positivo para a ocupação. Muito dinâmico. E o relatório já dá alguma pista do que vem por aí nos próximos meses? Tem mais gente entrando ou saindo? Sim, ele adianta algumas coisas que já estão assinadas ou anunciadas. Por exemplo, no Parque Torino, tem mais uma expansão da Booklog, de uns 500 metros a partir de agosto. Com isso, esse condomínio vai ficar 100% ocupado. 0 vacância lá. Ótimo. No imóvel Cislog, tem uma saída da West Wing em agosto, mas eles já conseguiram pré-locar o espaço para outra empresa. Por outro lado, nesse mesmo Cislog tem outras saídas anunciadas para outubro, uns 2.700 metros. E lá em São José dos Campos, no HGLG SJC, tem uma saída prevista para novembro, de quase 2.800 metros, mas também tem uma expansão de outro inquilino lá dentro de 750 metros. E no Master Labs, fecharam um contrato novo com uma farmacêutica. Então tem entradas e saídas programadas. Com tudo isso na conta,
Qual a projeção da gestão para a vacância mais para o final do ano, tipo novembro? Com base nessas movimentações que eles já sabem que vão acontecer, a projeção é que a vacância física fique ali por volta de 3,4% em novembro. Que ainda é baixo, né? Muito baixo. O ponto crucial aqui é comparar com a média do mercado para imóveis parecidos de classe B a AA no Brasil. O relatório diz que essa média está em 7,45%. Nossa, mais que o dobro. Exato. Então, mesmo com essas saídas que vão acontecer, a vacância do HGLG11 deve continuar bem abaixo da média. Isso mostra, de novo, a qualidade e a resiliência do portfólio. Excelente. E fora alugar os imóveis prontos, tem aquele desenvolvimento na Bahia, né? O HGLG Simões Filho. Como está a obra? A obra do G100 lá em Simões Filho chegou a 86,16% de avanço físico em julho. O foco agora está na parte de contenção externa, que o relatório fala que é um desafio técnico, mas a previsão é terminar em setembro. A parte interna, tipo cobertura, piso, instalações, está andando num ritmo bom. É um projeto grande que vai adicionar mais área de qualidade para o fundo quando ficar pronto. Certo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na gestão. Teve uma mudança na liderança, né? O relatório comentou isso. Sim, uma reorganização. O Augusto Martins e o Bruno Margato, que estavam mais no dia a dia, foram para um comitê estratégico do Pátria. Quem assumiu como head da área de tijolo foi o Rodrigo Abud, que já era o CEO da área imobiliária do Pátria no Brasil. Ah, então continua com gente experiente na liderança. Exato. A mensagem da gestora foi essa, de continuidade, e que a equipe continua grande e forte, com mais de 50 pessoas e os processos bem definidos. Entendi. E a saúde financeira? O fundo usa a dívida alavancagem para crescer? Como está isso? Usa sim. Em julho, o endividamento era de 11,6% do valor do portfólio. Se a gente incluir uma dívida que está numa SPE... SPS, Sociedade de Propósito Específico, né? Aquela estrutura separada para um projeto. Isso mesmo. Incluindo essa dívida da SPE, a alavancagem sobe para 13,8%. E esse nível, 13,8%, é preocupante? Especialmente com a Selic ainda alta, em 15%. É uma ótima pergunta. A gestão argumenta que essa dívida foi usada para ajudar o fundo a crescer sem ter que emitir tantas cotas no passado, o que diluiria os cotistas. Eles consideram o nível atual saudável e que o fundo gera caixa suficiente para pagar. Inclusive, eles mostraram uma projeção de como essa dívida vai diminuir ao longo do tempo. A ideia é ir pagando aos poucos até chegar perto de 3,4% lá em 2035. É algo para ficar de olho, claro, mas parece controlado. Falando em captar dinheiro, teve a aprovação de uma nova emissão de cotas, né? A 10ª já. Exatamente. A Assembleia aprovou essa 10ª emissão no dia 24 de julho. O objetivo que eles colocaram foi fortalecer o caixa, poder fazer novas aquisições e diversificar ainda mais. Agora é ver como e quando eles vão captar e usar esse dinheiro. Com a vacância tão baixa, lá nos 3%, qual vira o foco da gestão comercial agora? Não tem muito espaço vago para alugar, né? O foco muda completamente. A prioridade vira manter quem está lá dentro feliz e, principalmente, tentar conseguir aluguéis melhores nas renovações ou revisões de contrato. A estratégia é buscar ganho real, aproveitar que tem muita procura por esse tipo de galpão. Claro que num portfólio desse tamanho sempre pode ter um contrato ou outro que o aluguel precise baixar um pouco na renegociação, mas a tendência geral que eles observam é de alta nos aluguéis logísticos. Mas tem um caso específico que o relatório destaca como desafio, né? O HGLG São José dos Campos. Lá a vacância continua alta, acima de 15%. O que acontece nesse imóvel? Sim, esse é um ponto de atenção. O problema principal lá é que os galpões são mais antigos, tem um perfil mais industrial do que logístico moderno. Pé direito mais baixo, menos docas, essas coisas. Aí é mais difícil alugar para a operação logística padrão de hoje. A gestão diz que está trabalhando para achar inquilinos com necessidades específicas que se encaixem ali, tipo do setor automotivo, aeroespacial, tecnologia, que são fortes na região. E também falam em modernizar ou até construir galpões novos no terreno que sobrou lá depois de venderem uma parte. Mas é um trabalho mais de longo prazo para resolver essa vacância pontual. Entendi, um desafio localizado, então.
E para fechar o portfólio, eles têm uma carteirinha de outros FIs também, né? Isso, uma alocação pequena, mas tática. Em julho, era 5,4% do patrimônio do fundo, investido em 10 outros FIIs. A maioria também do setor logístico e industrial, como o NLG11 e o FIB11. Perfeito, cobrimos bastante coisa. Então, para a gente amarrar aqui o que fica dessa análise do HGLG11 em julho de 2025. Foi um mês complicado para o mercado de FIIs, no geral, com essa tensão macro. Mas quando a gente olha para o HGLG11 especificamente, a história foi outra na operação, né? Vacância caindo para a mínima histórica, gestão ativa nas locações, obra avançando. Então, o que tudo isso significa? Parece que o fundo está mostrando uma boa capacidade de navegar nesse cenário, com os imóveis ocupados e uma estratégia clara. Exatamente. Acho que a palavra é resiliência operacional. E essa análise nos deixa com aquelas perguntas para continuar pensando e acompanhando, né? Primeiro, o que esperar da 10ª emissão de cotas? Como a captação e o uso desse dinheiro vão impactar os resultados e o crescimento lá na frente? Boa. O que é mais? Segundo, como o fundo vai lidar com esse cenário macro que continua incerto? Principalmente a questão dos juros aqui e lá fora. A gente viu como isso mexe com o mercado de FIIs. Verdade, a sensibilidade é alta. E terceiro, dentro do portfólio, o que é crucial observar, eu diria, a conclusão da obra lá em Simões Filho, se vão conseguir mesmo reduzir a vacância em São José dos Campos e, claro, o dia a dia das locações e renovações são essas coisas que sustentam o resultado no final. Ótimos pontos para ficarmos de olho e quem quiser continuar acompanhando essas análises, é só clicar em seguir para não perder os próximos episódios aqui do Diário SA. Episódio criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima.